Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o presbítero Amadeu Ribeiro, da Igreja Assembleia de Deus, Vale do Rio Doce de Braço do Rio, presidida pelo pastor José de Souza. Estamos aqui para a lição de número 12 desse terceiro trimestre do ano de 2020. E o tema da lição deste domingo é Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Já estava vendo uma mistura entre os judeus, e o povo da terra. E isso trazia problemas, trazia confusão. Essa mistura não é saudável. E Paulo, lá quando escreveu aos Coríntios, que é o nosso textual, ele diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. A verdade prática diz que o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina em sua formação. E qual é a orientação divina na formação de um lar? Que não haja um jogo desigual. O objetivo desta lição é destacar que existe um perigo quando existe uma união contrária ao que a Bíblia diz, contrária aos princípios que nós falamos aqui. Na lei de Deus aparece a seguinte ordem: não faças concertos com os moradores da terra, nem tome das suas filhas para os teus filhos. Deus havia ordenado ao povo de Israel que quando chegassem na terra prometida, eles iam encontrar povos ali, mas não era para tomar das filhas para casar com os filhos. Esdras ficou perplexo quando tomou conhecimento de que o povo, depois de que estavam retornando do exílio, tomava mulheres dos povos gentílicos em redor, misturando a semente santa. O povo começou a seguir as obrigações dos povos. Esta é a questão, o perigo da mistura. Quando o crente se casa com um descrente, quando o fiel se casa com um infiel. A tendência é o crente começar a seguir as práticas daqueles que não são fiéis ao Senhor. E foi isso que aconteceu no povo quando estava retornando do exílio. Eles encontraram na terra povos que não seguiam ao mesmo Deus, ou as nações vizinhas, e isso começou a ter abominação entre o povo de Deus. Esdras, quando viu isso, chorou, rasgou suas vestes e buscou com profunda dor a ajuda de Deus, reconhecendo que eles com isso haviam deixado os mandamentos, violando, aparentando com povos dessas abominações. O resultado foi uma purificação e tomada de atitude firme em obediência à palavra de Deus. A união ilícita, contrária à Bíblia, é um perigo espiritual. Esdras e Neemias então combatem o casamento misto, o perigo do casamento misto. Esdras ficou irado e reagiu. Quando soube da mistura, ele ficou angustiado, rasgou o seu vestido, a sua capa, arrancou os cabelos e assentou-se atônito na praça. E isso espalhou e muitos se reuniram a eles. Esdras dobrou os joelhos diante do povo e orou a Deus, e todo o povo chorou. Esta atitude de Esdras teve um resultado imediato, um conserto. O povo então começou a dizer: vamos fazer um conserto com Deus, vamos mudar essa situação. Disseram a Esdras: levanta-te, pois, porque te pertence esse negócio, nós seremos contigo, esforça-te. O povo se arrependeu desta prática. Esdras falou: vós tendes transgredido e casaste com mulheres estranhas. Confessai ao Senhor, apartai-vos das mulheres estranhas. E eles responderam: assim seja. E aí começou a ser supervisionado, e essas uniões que eram proibidas pela lei de Deus. Neemias já havia enfrentado o mesmo problema. Vários judeus, inclusive sacerdotes, haviam se casado com mulheres estranhas. Neemias fez jurar que não fariam isso. Neemias afastou os sacerdotes que tinham esse casamento misto. Um dos netos, o sumo sacerdote Azibe, foi afastado por Neemias. Esdras combateu o perigo então da união mista com muito rigor. Por que o judeu não podia casar com uma pagã, com alguém que não era da mesma fé, vamos dizer assim? Porque Deus havia proibido o casamento misto, para evitar que o judeu viesse a seguir a religião de sua mulher pagã, desobedecer
Esse mandamento era uma rebelião. Por quê? Porque isso trazia consequências trágicas. Lembre-se de Salomão. Salomão contaminou-se por causa dos casamentos com mulheres pagãs. As mulheres pagãs perverteram o coração de Salomão, um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha sabedoria, passou a seguir os seus deuses estranhos. Consequência, seu filho Reoboão, as 10 tribos do norte se separaram, constituíram-se um reino independente sob a liderança de Jeroboão. Houve divisão. Acabe, rei de Israel, casou-se com Jezabel, princesa Sidônia. Jezabel fortaleceu o culto a Baal em Israel e perseguiu os profetas de Deus. Deus proibiu isso. Deus proibiu a união mista entre os judeus, porque a consequência dessa prática é horrível, conforme mostra a história de Israel. E como o povo judeu sobreviveu? Existem judeus até os dias de hoje, porque, embora espalhados por quase todos os países do mundo, não se misturaram com os povos, no meio dos quais eles passaram a viver. O judeu não se mistura, eles conservam-se separados. Este resultado da obediência à orientação dada na lei divina inspirou outras leis que regem os judeus em todo o mundo, as quais proíbem que uma pessoa judia se case com uma não judia. A preservação do povo judeu é considerada um milagre, por tudo que eles já passaram, o holocausto, e isso porque eles seguem as recomendações de Deus. Quando se alinham às tremendas perseguições que sofreram durante todos os séculos, muitos países, na Espanha, Polônia, Inglaterra, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, nazismo na Alemanha, a sua preservação é um milagre. Uma palavra final sobre o casamento dos crentes. Todo esse pano de fundo é para chegar nesse ponto. A maior bênção que Deus deu à humanidade foi Jesus, mas no sentido material é o casamento. Paulo, quando fala de casamento, ele fala que fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Todos são livres para se casarem, contanto que seja no Senhor, contanto que seja conforme os preceitos bíblicos, conforme a orientação divina. Cada crente que estiver pensando em casar deve meditar profundamente sobre esse texto, para que seja no Senhor. Paulo, no Coríntios 6, 14 a 17, ele vai falar do jugo desigual com os descrentes. O casamento cristão, do crente, do servo de Deus, deve ser no Senhor. Que Deus guarde cada crente de algum dia aceitar um jugo desigual com um infiel. Pense bem, você que está pensando em se casar. Porque assim como o casamento na direção do Senhor traz felicidade sem limites, o casamento de um crente com descrente tem muita possibilidade de trazer infelicidade. Porque o casamento é uma união total entre um homem e uma mulher. O próprio Jesus disse que no casamento não são mais dois, mas uma só carne. Eles se unem. Isso fala da perfeita união entre os cônjuges, que envolve corpo, alma e espírito. Quando o crente casa com quem não é crente, pode naturalmente ter uma união de corpo e parte da alma. Mas é impossível a união de espírito. Um pertence ao reino de Deus e o outro ao reino das trevas. A diferença é muito grande. Há uma brecha triste nesta união. Ainda que o crente tenha pedido perdão a Jesus por esta falta, ele vive agora preso a um outro com quem não tem nenhuma união no espírito. É impossível calcular o sofrimento que uma união desta natureza tem causado. Também a parte não crente não respeita a parte crente, pois sabe que ele errou contra a Bíblia, amando mais o casamento do que a Deus. Em lugar de ter estabelecido um lar cristão, uma plataforma do Evangelho, aumentando assim a influência espiritual da igreja, houve um triste recuo. Um soldado de Cristo passou para o lado oposto. Em lugar de um lar cristão com uma influência sobre os filhos, forma-se um lar sem definição espiritual. Os filhos são desprovidos de ajuda espiritual. O casamento é uma união total, corpo, alma e espírito, e deve ser segundo os princípios de Deus. Você que está pensando em casar, você que é jovem, espere em Deus. Espere em Deus. É o que está escrito no Salmo 27. Espere em Deus. Se o seu desejo é ter um lar,
Experimentar a riqueza do amor de um companheiro, de uma companheira é natural. Lembra-te que Deus ouve a oração, ore a Deus. Quando Eliezer orou pedindo a Deus que mostrasse quem seria a noiva de Isaac, ele recebeu uma resposta de Deus. Uma escolha precipitada, olhando somente para o que está diante dos seus olhos, pode impedir que receba aquele que Deus ou aquela que Deus tem preparado para você. Não se precipite, espere. Entrega, pois, a tua vida e o teu futuro a Deus, que faz do solitário vivo em família. Deus que trouxe a companheira para Adão, Ele vai fazer isso. Espera no Senhor. Essa lição vem para que você não se precipite em uma união fora dos planos de Deus e perca as bênçãos do Senhor. Porque uma vez casado, casado para sempre. O conselho é: espere em Deus. Jesus ensinou o princípio da unidade na oração de João 17, na oração sacerdotal. Os princípios eternos do reino de Deus devem ser aplicados na vida inteira, inclusive no casamento. A unidade. Uma das decisões mais importantes do futuro de uma pessoa é o casamento. Sansão e Salomão, os exemplos que citamos aqui, entraram em dificuldades. As consequências de suas escolhas foram catastróficas, não só para eles, mas sobretudo para o povo que eles representavam. Em relação ao casamento, a decisão sempre afeta mais de uma pessoa, traz consequência para toda a família. Você que ainda não se casou, espere em Deus. Você que pretende se casar, ore a Deus. Não é o que está na Bíblia, o manual de Deus. Não se prenda a uma união que a Bíblia já condena. Crente com não crente, o fiel com o infiel. Ore a Deus. As consequências poderão ser pior. Espere em Deus. E Deus vai preparar o melhor para a sua vida, no nome de Jesus. Deus te abençoe, no nome do Senhor.